E aí, galerinha, estamos de volta e nesse vídeo nós iremos resolver uma questão sobre o fluxo de calor. A questão diz que nós temos duas regiões, uma região com temperatura 30 graus Celsius e uma região com temperatura de 40 graus Celsius. Então, essas duas regiões, uma parte interna e a outra externa, têm temperaturas diferentes. Nós vamos lembrar que quando nós temos regiões com temperaturas diferentes, então vai ocorrer uma transferência de energia térmica. Então, a energia térmica vai passar de uma região para outra. Essa transferência de energia térmica é o que nós chamamos de calor. E essa transferência de calor vai ser justamente o nosso fluxo de calor, pois a cada segundo vai passar uma certa quantidade de calor. Aí lembrando, o sentido do fluxo de calor sempre vai ser da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Isso de forma espontânea, tá bom? Então nós vamos ter aqui um fluxo de calor da região T2 para a região T1. E a letra A, ela quer saber justamente qual o fluxo de calor dessa região T2, que é a região de maior temperatura, para a região T1, que é a região de menor temperatura. Detalhe, pessoal, ele diz na questão que a espessura, ou seja, a parede que está separando essas duas regiões, vai ter uma espessura de 10 centímetros. A área que vai ocorrer essa transferência de calor vai ser uma área de 0,2 metros quadrados. E a condutibilidade térmica dessa parede, dessa região que está, dessa superfície que está separando essas duas regiões de temperaturas diferentes, ela vai ter uma condutibilidade térmica de 3 watts por centímetro grau Celsius. Aí ele quer saber o fluxo de calor. Pense comigo, pessoal, a questão está falando de transferência de calor, então é uma questão de fluxo de calor. Se é uma questão de fluxo de calor, existem duas relações que nós podemos calcular o fluxo. A primeira relação é a lei de Fourier e a segunda relação é aquela relação que ela parte da definição de fluxo de calor, que o fluxo sempre vai ser a quantidade de calor que é transferida em um certo intervalo de tempo. Galera, na letra A ele quer saber o fluxo de calor. Nós não temos aqui o tempo que esse fluxo, que essa quantidade de calor vai ser transferida. Então, não posso usar a relação da definição, que é quantidade de calor sobre intervalo de tempo. Então, aqui nós vamos ter que aplicar a lei de Fourier. Ah, Lucas, como é que eu sei que é a lei de Fourier? Por conta dos dados informados na questão. Aí nós vamos lembrar que a lei de Fourier ela é expressa por essa relação matemática. O fluxo de calor é igual à condutibilidade térmica vezes a área de secção transversal vezes a diferença de temperatura, tudo isso dividido pela espessura. Então, ó, é só substituir os valores nessa nossa relação matemática. Antes de substituir, só tomem cuidado com o seguinte. Olhem aqui as unidades que aparecem da condutibilidade térmica. A unidade aqui, ó, na parte de baixo da condutibilidade eu tenho um centímetro. Então, a unidade fundamental de qualquer relação de comprimento, área e volume, se precisasse, vai ter que ter como base os centímetros. Galera, a espessura está 10 centímetros, então a unidade da espessura com a unidade da condutibilidade térmica, elas estão análogas, tranquilo? Porém, tem um problema, a área está em metros quadrados e a área tem que estar na mesma unidade aqui que aparece na condutibilidade térmica, ou seja, a área vai ter que estar em centímetros quadrados. Então, nós iremos ter que transformar aqui, tá bom? Vamos ter que transformar ou aqui em cima para metros ou aqui embaixo para centímetros quadrados. Pessoal, eu particularmente prefiro transformar aqui, vai ser mais tranquilo. Para fazer essa transformação, você pode lembrar a relação direta, quanto equivale metro quadrado em centímetros quadrados, ou vamos lembrar aqui da escadinha de transformação. A escadinha de transformação vai ser quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nesse caso, eu quero transformar de metro para centímetros. Só tome cuidado que aqui é metro quadrado. Então, eu vou transformar aqui, ó, de metro quadrado para centímetros quadrados. Então, vou colocar aqui nosso expoente 2. Vamos realizar essa transformação. Galera, de metro quadrado para centímetros quadrados, nós vamos ter que mover, ó, duas vezes, duas casas. Aí nós vamos lembrar que como aqui é a unidade de área, então cada vez que eu faço esse deslocamento, corresponde a dois números. Então se eu desloquei aqui, ó, de metro quadrado para centímetros quadrados, se eu desloquei duas vezes,
e cada vez corresponde a 2 números, então vou ter que mover a vírgula aqui quantas vezes? 4 vezes, tá bom? Porque cada deslocamento corresponde a 2 números. Então, como eu desloquei 2 vezes, eu faço 2 vezes 2, 4. Ah, Lucas, então quer dizer que se eu tivesse transformado de metro quadrado para milímetros quadrados, eu ia deslocar quantas vezes? Seriam 6. Porque 6, ó, vou deslocar 1, 2, 3. Como cada deslocamento na transformação de área corresponde a 2 números, então eu ia fazer 2 vezes 3, que ficaria 6. Ou seja, aqui eu vou ter que deslocar, vou ter que mover a vírgula 4 vezes. Pessoal, mas não percam tempo movendo vírgula não, pense comigo. Se eu tenho que mover ela 4 vezes, então na minha transformação, após a vírgula, eu tenho que ter 4 números. Aqui eu tenho quantos números após a vírgula? Tem 1. Então, para completar os 4 números, nós vamos colocar 0. Se eu já tenho um número aqui, é só acrescentar o quê? 3 zeros. Então, o nosso 0,2 metros quadrados vai ficar 2. Aí iremos acrescentar aqui, ó, mais 3 zeros para ficar 4 números. Se eu for sair movendo e deslocar 4 vezes, vai ficar essa mesma resposta. Ou seja, a área fica exatamente igual a 2.000 centímetros quadrados. Tendo a área já na base de centímetros, agora é só substituir. Condutibilidade térmica é 3, a área é 2.000, a diferença em temperatura é 10 graus Celsius, a espessura é 10 centímetros. Corto 0 com 0, ou 10 com 10. Depois é só multiplicar 3 vezes 2, vai dar 6. E acrescento os zeros que não utilizamos, então fica 6.000 watts. Aí nós vamos lembrar que watt é a mesma coisa de quem? Joule por segundo. Então a resposta pode aparecer 6.000 watts ou 6.000 joules por segundo. Galera, na letra B, ele quer saber qual a quantidade de calor transferida em 1 minuto. Vamos lá, pense comigo. Aqui vocês podem fazer pela fórmula ou pelo raciocínio da definição de fluxo de calor. Galera, sem precisar ficar focando em fórmula aqui. Ele quer a transferência de calor em 1 minuto. Aí nós vamos lembrar que no sistema internacional, a unidade de tempo vai ser o quê? Segundos. Então ele quer saber a quantidade de calor que é transferida em 60 segundos. Ah, Lucas, se fossem 2 minutos, então seriam 120 segundos e assim por diante. Então, ó, nós queremos saber a quantidade de calor em 60 segundos. É só pensar. Se o fluxo de calor é 6.000 joules por segundo, então a cada segundo eu tenho 6.000. Em 2 segundos, 12.000. Em 3 segundos, 18.000. Ou seja, a cada segundo vai aumentando de 6.000 em 6.000. Então é só multiplicar 6.000 vezes 60. Aí eu faço 6 vezes 6, 36. Aí completo com os zeros. 3 zeros daqui do 6.000 com mais um zero do 60, então vai ficar 360.000 joules. Ah, Lucas, eu não gosto de fazer assim, eu prefiro fórmula. Então vamos lá, ó, agradar todos os públicos. Para quem gosta de fórmula, nesse caso aqui é só aplicar fluxo de calor é igual a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. O fluxo de calor nós já encontramos na letra A, que foi 6.000. A quantidade de calor é o que a questão quer. E o intervalo de tempo é em 1 minuto, porém 1 minuto nós vamos lembrar que vão ser 60 segundos. Aí eu corto segundo com segundo nos dois lados, então a unidade final vai ser o joule. Vamos fazer meio com meio, extremos com extremos. Então a quantidade de calor vai ser igual a 6.000 vezes 60. Aí 6.000 vezes 60 dá 360.000 joules. Então essa que vai ser nossa resposta, tranquilo? Se a questão perguntar a resposta final em quilojoule, então nós vamos lembrar que se eu quiser em quilojoule, eu vou ter que trocar 3 zeros aqui, que se refere à multiplicação por 1.000, por um K, pois o prefixo K corresponde à multiplicação por 1.000. Então, ó, eu vou trocar esses 3 zeros pelo prefixo K, tá bom? Então, ó, 360 kJ. Se eu quiser voltar no processo contrário, o prefixo K a gente sabe que é uma multiplicação por 1.000. Então, ficaria 300 vezes 1.000, que voltaria para o nosso 360.000. Então, se perguntar só em joule, resposta 360.000. Se perguntar em quilojoule, vai ser 360 kJ
Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido essa nossa resolução dessa questão que envolve o fluxo de calor. O fluxo de calor aqui foi calculado pela lei de Fourier, em seguida pela definição. Só uma observação, é muito comum as questões informarem todos esses dados e ela não perguntar essa letra A, ela pergunta diretamente a letra B, qual a quantidade de calor transferida em 1 minuto. Então, se deu tempo, falou de fluxo de calor, só podemos fazer aqui pela definição. O fluxo de calor é igual à quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Galera, eu quero a quantidade de calor. Não tenho essa quantidade de calor. Não tenho. O intervalo de tempo eu tenho, que é 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Mas eu não teria o fluxo de calor. Então, se eu não tivesse aqui o fluxo de calor, a gente ia ter que pensar qual outra relação que nós temos que poderemos calcular o fluxo de calor? Seria a lei de Fourier. Então, a gente ia voltar a fazer esse processo, calcular o fluxo de calor com esse resultado. A gente ia substituir aqui no canto do fluxo, que foi 6.000, e ia desenvolver, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse nosso conteúdo. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!